Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, no PSD acreditamos na justa repartição e adequada contribuição para os encargos públicos. Que o Estado atue proporcionalmente para cobrar a cada contribuinte o que deve, sob pena de os cumpridores terem que pagar mais para suprir a falta dos incumpridores. Mas, Senhor Presidente, no PSD não queremos e não aceitamos um Estado que abusa, primeiro, no quanto cobra aos cidadãos e depois que abusa no modo como tenta cobrar os tributos que lança sobre os contribuintes. E, Sr. Presidente, nestes últimos 3 anos, já depois de passado o cabo das tormentas da bancarrota e da emergência financeira, todos vimos como os portugueses sofreram com o monstro fiscal a crescer, com o Estado a cobrar cada vez mais e demais, para prestar de volta, e isto é especialmente grave, cada vez piores serviços aos portugueses. Cobra mais, mas presta pior. Todos vimos e os portugueses sofreram, quer o insaciável monstro fiscal a tirar-se enfurecidamente sobre os contribuintes, numa série de tentativas abusivas de cobrança, mas também como o poder socialista agiu tantas vezes, forte com os fracos e fraco com os fortes. Sim, Sr. Presidente, como eu referi, no PSD defendemos que cada um contribua segundo a sua capacidade contributiva, conforme for decidido aqui pelos representantes eleitos. E é admissível que o Estado faça para cobrar a quem não quer pagar, porque senão pagam por isso os cumpridores. Portugal tem hoje ainda um problema seguramente excessivo de fuga aos impostos e precisamos, portanto, de uma autoridade tributária forte, com poderes para fazer cumprir e combater a fraude fiscal, a fuga e o incumprimento. Avançou-se muito nestes anos e hoje a AT é dos serviços públicos mais eficazes em Portugal e no mundo. Tem meios, mecanismos de incentivo aos trabalhadores e regras de acesso à informação que lhe permitem realizar o trabalho. E orgulhamos-nos no PSD, no que também contribuímos muito para isso, desde o trabalho na década passada, liderado por Paulo Macedo, à criação do e-fatura, o alargamento dos prazos de prescrição das dívidas e as regras anti-abuso. Mas, Sr. Presidente, nós queremos uma autoridade forte, autoridade tributária forte, mas não abusadora. Não queremos leis que impõem um esforço fiscal injusto ou abusivo, práticas de cobrança desproporcionalmente intrusivas, nem que o poder seja forte com os fracos para depois ser fraco com os fortes. Sr. Presidente, nesta legislatura, pela mão da maioria das esquerdas, decisões do PCP, Bloco de Esquerda e PS, já quando não estávamos sob o espectro da bancarrota e da emergência, socialistas, bloquistas e comunistas juntaram-se para levar longe demais a carga fiscal e colocar o esforço fiscal dos portugueses um dos mais elevados da Europa. A carga fiscal tornou-se na máxima de sempre. E o que é que diz o Primeiro-Ministro? Está bem assim, não a queremos descer. O que é que significa para um socialista que, a acontecer alguma coisa, ela vai aumentar como aconteceu nos últimos 3 anos? Mas se esse esforço fiscal dos portugueses aumentou para um dos mais altos da Europa, há outro facto especialmente iníquo, injusto e ilegítimo trazido com esta maioria das esquerdas. Enquanto o Estado cobra muito mais em carga fiscal, deu de volta aos portugueses serviços públicos cada vez piores. Carga fiscal máxima, serviços e investimento público no mínimo. Mas se esta injustiça já é gritante, cobrar mais para devolver menos e pior, há uma outra injustiça que soubemos e ficou mais patente em tempos recentes. Se a carga fiscal aumenta para todos os portugueses, os benefícios fiscais ao longo desta legislatura aumentaram muito mais para alguns. Ou seja, o conjunto de todos paga mais, mas alguns pagam bastante menos. Com este governo das esquerdas, o montante de benefícios fiscais em Portugal aumentou 2.400 milhões de euros, um aumento de 22%, em 3 anos. Esses benefícios hoje, o montante de benefícios fiscais em Portugal hoje, é maior do que a receita liquidada total de IRS. É
mais do dobro, quase o triplo da receita de IRC. Mas também aqui os socialistas acham bem, e o secretário de Estado dos Assuntos Fiscais lá veio dizer esta semana, e cito, não queremos diminuir a despesa fiscal. Despesa fiscal, isto é, benefícios fiscais. Também aqui do PS, nem na carga fiscal, nem na redução de benefícios fiscais para alguns, se pode esperar melhor. Ora, nós no PSD pensamos e queremos diferente. Discordamos destas injustiças, queremos que a carga fiscal não só não aumente, como deve reduzir-se gradualmente. Que os benefícios fiscais tenham uma redução significativa. E temos que tomar medidas efetivas para isso. Através de uma significativa redução e eliminação de benefícios fiscais, cuja receita seja canalizada para uma redução das taxas gerais de IRS e IRC, complementada com um mecanismo de proteção das famílias de escalões mais baixos para evitar a regressividade. Senhor Presidente, mas para além de estar a crescer o quanto o Estado cobra a todos e o quanto isenta de impostos a alguns, o monstro fiscal também cresceu e abusou na forma como tenta cobrar. Ao longo das últimas semanas, o país indignou-se com as ações intrusivas e desproporcionadas da autoridade tributária, operações stop, raids a casamentos e notícias de videovigilância a contribuintes. O país chocou-se com esta intrusão, mas chocou-se particularmente porque nesse mesmo país em que a autoridade tributária agia de forma intrusiva e desproporcionada, tínhamos visto que Governo Socialista e Banco de Portugal andaram 3 anos a tentar impedir a transparência sobre os grandes devedores e incumpridores da Caixa Geral de Depósitos e de vários bancos privados, que receberam e não devolveram e não pagaram as suas dívidas e, por isso, os contribuintes foram chamados a grande esforço. Sim, nestes 3 anos, as esquerdas, na primeira Comissão Parlamentar de Inquérito da Caixa, fizeram tudo para que nada se soubesse sobre os grandes devedores e incumpridores. Sim, o PS foi o único partido que não esteve na solução da aprovação de uma lei que impõe a transparência sobre os grandes devedores e incumpridores. Outra vez, fraco com os fortes, forte com os fracos, é o mantra socialista. Pelo caminho, já agora, o governo das esquerdas injetava mais 8 mil milhões de euros de dinheiro dos contribuintes nos bancos, que acresciam já agora aos outros 8 mil milhões de euros que tinham metido nos bancos na última vez que estiveram no governo. Mas, Sr. Presidente, se a justiça tributária hoje em Portugal é morosa, é custosa para os contribuintes e desigualitária no tratamento das partes, as esquerdas decidiram, nesta legislatura, que o princípio da relação entre Estado e contribuintes deve ser um princípio de desconfiança. Sim, quando aprovaram, sem o nosso apoio, a devassa da privacidade dos rendimentos e propriedade bancária dos portugueses, sem que haja qualquer indício de incumprimento ou indício de irregularidade da parte dos contribuintes. O que a lei antes exigia e permitia para que toda a informação bancária dos contribuintes fosse conhecida e que permitiu ao Estado, à autoridade tributária, a aceder a milhares e milhares de informações de contribuintes no passado. Não há limites para esta alteração da relação entre o contribuinte e a autoridade tributária, agora dominada pelo princípio da desconfiança. No PST também aqui queremos uma autoridade tributária forte, mas uma forte defesa dos contribuintes. Por isso, já nesta legislatura aprovámos a lei que obriga o Estado e todas as entidades públicas a pagarem juros aos contribuintes caso lhe tenham cobrado tributos que sejam declarados ilegais ou inconstitucionais. Que liderámos a iniciativa para a transparência dos grandes créditos incumpridos. Mas é preciso ir mais longe, criar uma conta corrente da relação entre o Estado e o contribuinte, controlar as taxas e taxinhas que muitas entidades públicas não param de lançar através da sua publicação transparente e comparável, impondo a limitação e proporcionalidade nas exigências para litigar contra a autoridade tributária, ao nível das garantias, regras de suspensão do processo e reembolso dos custos. Sr. Presidente, não queremos um Estado que seja forte com os fracos e fraco com os fortes.
No período de emergência mostramos esta equidade para alguém que perguntou há pouco sobre o passado. Fomos nós que criámos contribuições extraordinárias sobre as empresas da energia e da farmacêutica e aumentámos a sobre os bancos, que cortámos muito nas rendas da energia, que criámos contribuições especiais de solidariedade para os escalões de muito elevado rendimento em IRS, IRC e na SES. Mas não é isso que o Governo Socialista tem mostrado e as esquerdas. Aumentou o número de transferências e o valor das transferências para offshores. A maioria das esquerdas juntou-se para dar um perdão de fiscal de mais de 220 milhões de euros à AEDP e a um punhado de outras empresas. Chamaram-lhe a reavaliação de ativos, mas foi uma grande borda fiscal para alguns e alguns com grande capacidade. Quiseram impedir a transparência sobre os grandes devedores. Falaram de rendas da energia, mas praticamente nada cortaram. Aumentaram o esforço fiscal dos portugueses para máximos de sempre, mas aumentaram muito os benefícios fiscais para alguns. O Estado, nas mãos da esquerda, é sim fraco com os fortes e forte com os fracos, com esses portugueses que veem a autoridade tributária agir assim, enquanto esperam e desesperam por uma consulta, por uma cirurgia, por um comboio e um autocarro que não chegam, enquanto esperam e desesperam por um meio de proteção civil que não aparece para os salvar, por uma pensão de reforma que não lhes é concedida, por um cartão de cidadão ou um passaporte que não chegam. Castigam com isso sobretudo os mais frágeis, porque são pobres ou porque vivem no interior do país, ou ambas, tantas vezes. E é assim, e quando são chamados à responsabilidade dizem que nada tem a ver com isso. Sempre a não assumir a responsabilidade, apesar de direção dos serviços ter responsabilidade do Governo. No PSD, sabemos que não é esse o caminho e que as próximas eleições são, por isso, uma oportunidade de derrotar esta visão e prática da esquerda, que aceita e promove este desenfreado e ilegítimo monstro fiscal. E é tempo e uma oportunidade de optar pela adequação, justiça e proporcionalidade que defende todos, mas todos os contribuintes. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando Anastácio. 3 perguntas. Perguntam-me de falsas expectativas, perguntam-me de benefícios fiscais e do pagamento de impostos e a pergunta aos portugueses. Vamos então falar de falsas expectativas. Começámos a legislatura e aqui o meu colega Miguel Morgado perguntava ao Sr. Ministro das Finanças, perante o que está a fazer, está visto que os portugueses vão pagar mais impostos. E o Sr. Ministro das Finanças disse assim, ele avisou, tenha cuidado com as suas palavras, e disse o Sr. Ministro das Finanças, leia nos meus lábios, os portugueses não vão pagar mais impostos. A verdade é que os lábios do Ministro das Finanças foram desmentidos por cada relatório de execução orçamental, cada relatório do INE, que dizem que hoje os portugueses pagam muito mais milhões de euros de impostos do que pagaram antes deste governo. Mas deixe-me dizer, eu quero ser sério. Eu quero dizer que o que mais conta nem é o euro de impostos a mais que pagam. É o esforço para o rendimento de cada família e de cada empresa. E isso é medido, desde logo, pela carga fiscal. Mas também, já agora, um conceito ainda mais correto, que é o do esforço fiscal, que mede a carga fiscal pelo PIB per capita. Eu também me lembro de eu dizer aqui ao Ministro das Finanças, Sr. Ministro, a carga fiscal está a aumentar, e ele outra vez, falsas expectativas, a bom socialista, não está a aumentar. E cada relatório do INE que vinha desmentia os lábios do Ministro das Finanças. E, portanto, a expectativa na cabeça do Sr. Deputado Fernando Anastácio e nos lábios do Ministro das Finanças é tornada falsa pela realidade. E, portanto, ó Sr. Deputado, não acha que chega de enganar os portugueses sobre a carga e o peso de impostos que os socialistas atiram sobre eles? Depois, diz-me o Sr. Deputado, numa brutal confusão, fale-me lá destes benefícios fiscais, diga lá se quer acabar estes benefícios fiscais. A sua expressão foi criada por este governo. O IVA, a taxa reduzida sobre bens de primeira necessidade e
uma dedução IRS que releva os dependentes. Ao Sr. Deputado Fernando Anastácio, deixe-me dizer-lhe, o senhor anda distraído. Qualquer das duas isenções ou benefícios fiscais existe desde o princípio dos impostos. Não foi criado já agora por um governo socialista. É da década de 80, com a criação destes impostos. Já agora foi um governo do PSD. Deixe-me dizer-lhe, também em IVA, há muito trabalho a fazer na revisão de vários dos elementos que estão em algumas das taxas. E sempre, qualquer revisão, em minha opinião, deve ser sempre acompanhada de um mecanismo que, provavelmente em sede de IRS, possa proteger as famílias de rendimento muito baixo, que possam ter um impacto ao nível da sua conta de IRS, mas não é para acabar com o escalão da taxa reduzida, que existe muito antes deste governo socialista. E, por último, a sua máxima confusão. Eu não sei se estava a falar daquela tese do deputado Rocha Andrade dos impostos pagos por marcianos, mas o senhor deputado veio aqui dizer isto. Explique-me lá como é que se há algum português que paga mais IRS. E eu pergunto-lhe, que conta matemática é a sua que diz que o conjunto dos portugueses paga mais IRS, mas nenhum dos portugueses paga um bocadinho mais? São os marcianos ou o senhor enganou-se na matemática? Como é que é possível que a receita de IVA tenha aumentado mais, mas nenhuma empresa, nenhum português pague mais IVA? São os marcianos que pagam mais IVA ou o senhor se enganou na matemática? Explique-me como é que é possível os portugueses pagarem mais IRC já agora, porque os senhores reverteram a reforma fiscal do IRC. Os portugueses pagam mais IRC. O senhor enganou-se na matemática ou o IRC é pago por marcianos?